Fala galera, boa noite. Boa noite, tia Léa. Primeiro a entrar. Fala galera, vamos dar um tempinho aí, o pessoal entrando e aí a gente começa a live. Hoje é um tema muito interessante. A gente vai falar sobre inovação, tecnologia e educação, né? Não há nação desenvolvida que não tenha entre o seu eixo norteador a educação, a tecnologia e a inovação. E hoje a gente vai falar com uma pessoa especialíssima, Renata Angeli, que vai, enfim, a gente não vai conseguir exaurir todo o tema, mas é uma pessoa que conhece muito a inovação em números e etc. E vai poder passar um panorama para a gente desse cenário, tá? Daqui a pouquinho, vamos dar aí 3 minutinhos de tolerância e a gente começa a live, beleza? É isso aí, estamos chegando, galera chegando. Hoje o tema é fantástico, tá? Deixar a professora Renata chegar que a gente começa toda a liturgia para a gente iniciar essa live sobre inovação. Preparado? Tô meio suado que eu vim correndo, mas tá tudo no esquema já. Dona Vera, Elazia, Renata chegou. Vamos começar aqui com toda a liturgia do processo, né? Mas não quer dizer que a gente vai fazer algo formal, né? Isso não. Mas, bom, eu me chamo Diego Aguiar, sou professor do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste e hoje a gente vai falar sobre inovação, tecnologia e educação, tá? E a convidada de hoje é a professora Renata Angeli. Eu vou chamar ela agora. Oi, Renata. Oi, Boa noite, prazer, tudo bem? tudo bem? Tudo bom. Bom, deixa eu apresentar para vocês. Essa é a professora Renata Angeli. Ela é pernambucana de nascimento e carioca de alma, né? É, Tem o pernambucano e carioca sotaque, de alma, nas duas, que eu não posso me comprometer com os meus amigos tem o pernambucanos. sotaque, tem o sotaque chiquérrimo, a gente vai ver já já. Ela é formada em biomedicina pela Universidade Federal do Pernambuco. Tem mestrado em Ciências Biológicas pela mesma universidade e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Química Biológica, né? Química Biológica, isso. Ela é atualmente professora adjunta do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. E entre as dezenas de coisas que ela faz, ela se dedica aí às propriedade intelectual, inovação, biotecnologia, transferência de tecnologia, e empresas nacionais e internacionais. Ela é coordenadora do núcleo de consultoria e serviços da Pró-Reitoria de Extensão da UESO e também coordena a implantação do núcleo de inovação e tecnologia da instituição NIT-UESO. Ela participa também do núcleo executivo de tecnologia da instituição. Ela participa do grupo executivo Complexo Industrial e Ciências da Vida, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, do Rio de Janeiro. Desenvolve junto com o SEBRAE projetos de economia, baseado em criar um ambiente de empresas à base tecnológica, em parceria com as universidades, e acaba de fundar o Observatório Virtual de Inovação e Tecnologia Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável da UESO, que saiu até no Jornal Dia. Parabéns por isso É. tudo já e boa noite. Ah, boa noite. Primeiro queria agradecer, Diego, pelo convite.
eu fiquei muito feliz, eu sou muito entusiasta desse projeto, né? Um projeto de extensão da UESO. E a gente lá na Projetoria de Extensão adora, porque é um projeto de divulgação científica, né? Até ontem eu estava falando isso na live, que a gente tem essa relação da inovação, né? Da falta de inovação, passa pela falta de divulgação científica, né? A gente não tem esse viés da divulgação científica. Então, é muito importante que projetos de pesquisadores e de professores, né, que façam pesquisa, mas que também divulguem suas pesquisas. Então, eu sou muito entusiasta desse projeto. Sou uma fã, tenho um copo, uma caneca, Obrigado. Ciência em Minutos. E estou muito feliz com o convite. Obrigado. Então, para começar, assim, o tripé inovação, né? Ele é inovação, tecnologia e educação. E a gente precisa criar uma cultura, né? Eu dei uma olhada antes no boletim mensal de propriedade intelectual publicado agora em março de 2020, pelo INPI, e a gente tem várias perguntas, mas como a gente tem um alunado aí forte que precisa entender o que é biotecnologia, eu queria te perguntar inicialmente, o que é biotecnologia? Então, Assim, como iniciar, como é que você pode começar com biotecnologia? Você precisa ser formado na faculdade? A gente tem uma definição oficial da biotecnologia que foi feita pela ONU, né, através da Convenção da Biodiversidade, da ECO 92. Muita gente que já era nascido na ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, a biotecnologia é quando você usa organismos vivos ou derivados desses para, né, resumidamente, né, para produzir ou modificar produtos e processos. Então, mas você tem que ter uma aplicação tecnológica. Então, a gente, às vezes, pensa na biotecnologia como... Quer dizer, ela é vista como uma pesquisa. Você pesquisa quando você trabalha com DNA, com RNA. Mas quando o nome é biotecnologia. Então, na verdade, ela tem que ter tecnologia. Né? Quando você usa organismos vivos para produzir produtos ou processos novos, ou modificar produtos e processos novos. E aí a gente tem a biotecnologia, por exemplo, desde muito tempo, desde quando o homem faz cerveja, faz pão, faz vinho, né, que coloca micro-organismos para trabalhar, né, para nos ajudar a fazer produtos. E tem o que a gente chama de biotecnologia moderna, que vem aí sim com a descoberta do DNA, e aí depois com o sequenciamento do DNA, e aí com os produtos, de fato, que a gente chama de produtos recombinantes. Né? Então a gente tem a insulina, que é ali criada, a insulina recombinante, que é criada em 1970, na década de 70, 1976, como o primeiro marco dessa biotecnologia moderna. Ou seja, a gente modificando o DNA, né, e o RNA e criando um produto em laboratório, né, um produto... Então, esse é o marco da biotecnologia. Atualmente, a gente tem cursos específicos de biotecnologia. A UESO tem um curso de graduação em biotecnologia, o FRJ também tem. Várias outras instituições no país inteiro têm cursos de biotecnologia, né? São graduações que você pode fazer, são graduações ou da biologia com um viés biotecnológico, ou graduações em biotecnologia mesmo. E no mundo todo, há muito tempo, por exemplo, existe já graduações em biotecnologia. Mas todo mundo pode fazer biotecnologia, porque ela mexe com várias áreas. Então, a gente tem biotecnologia na química, biotecnologia na área da saúde, biotecnologia na área da indústria. Biotecnologia, inclusive, é dividida em cores. Né? Então, essas cores representam as áreas específicas. Biotecnologia vermelha é na área de saúde, biotecnologia verde na área de agronegócio. A biotecnologia azul, que é com organismos aquáticos, que aí a gente tem a biomassa inteira, né? Que eu acho que é o futuro, né? É onde a gente vai chegar com a biotecnologia mais avançada, com a biomassa aquática. Né? Esse mercado cresce exponencialmente, né? Exponencialmente. A gente tem... O Leandro, que não é mais da UESO, mas ele diz que ele sempre vai ser da UESO. A Silvia, todo mundo da UESO aqui. Que bom.
Então, a biotecnologia deu uma travadinha. tem um mercado. Tamanho do mercado. Qual o market share desse mercado que cresce loucamente? Cara, se a gente for pensar na biotecnologia na área da saúde, por exemplo, são bilhões, né? A biotecnologia movimenta bilhões na área da saúde, na área do agronegócio, por exemplo. Né? Agora, com o Covid, por exemplo, a gente vê aí, né? Quanto que vai custar essa vacina para o Covid ou os medicamentos para o Covid? Isso Já tem uma estimativa bem, de quanto vai custar uma vacina? o mercado, por exemplo, para produtos que vêm da biomassa, através da biotecnologia, é na ordem de 2 bilhões. 2 bilhões de investimento. Já a gente tem muito investimento em biotecnologia. Por exemplo, a tecnologia do CRISPR, né, do CRISPR-Cas9, que é biotecnologia pura, ela já vale 150 milhões. A gente tem 150 milhões de dólares em investimentos em empresas para fazer, enfim, colocar o CRISPR-Cas9. Não sei se todo mundo conhece, mas é interessante. É uma adição de DNA. Na verdade, é uma coisa revolucionária. E a gente já tem várias empresas que descobriram a tecnologia, né, que inventaram. Inventaram não, que fizeram essa relação, porque a tecnologia é uma tecnologia de bactéria. Mas que já tem patente, né? As patentes já estão sendo aí licenciadas e a gente já tem mais de 150 milhões de dólares de empresas de investimento de risco. Né? Então, é um mercado enorme e que a gente precisa expandir ele de fora para fora dos nossos laboratórios de pesquisa. A gente... Essa é a pergunta, né? Esse é o Assim, que a gente quer fazer, né? eu falo assim, quando eu comecei o mestrado, a gente é muito sonhador, né? Ainda sou sonhador, Claro. antigamente era mais sonhador. E, A e gente eu vai lembro ficando que meio no sonhador, né, com o tempo. É vai fogo ficando mais isso. realista, né? A porrada vem e você, ai meu Deus, pô, bom, não é bem assim. E Mas eu tentava transformar a minha dissertação de mestrado num produto alucinadamente, de todas as formas. E eu lembro que por uma questão, obviamente, de definição, eu não tinha capacidade para ter o que se chama aí no mercado de senso de importância. Eu não entendia o que aquilo significava. Mas uma coisa que me incomodava muito bem, e aí por isso estou dizendo, a dissertação hoje eu vejo que não dava para fazer nenhum produto. Mas o que me incomodava muito era que todo mundo me dizia assim, pô, se quer ganhar dinheiro, sai da universidade. Hoje, isso não é mais uma realidade, não é mais uma realidade. né? Na verdade, a universidade Não é mais vai ganhar obrigado. dinheiro junto, né? A gente tem que ganhar dinheiro junto, porque é Exatamente. assim que acontece no mundo inteiro. O que a gente está tentando fazer no Brasil, o que eu tento falar para os meus alunos, é algo que não foi eu que inventei, né? A biotecnologia é um Uhum. mercado. Então, são bilhões e tem muito investimento público. No mundo inteiro tem muito investimento público para a biotecnologia. No Brasil, então, nem se fala, né? O investidor de risco, que a gente chama, é o investidor público, é o governo. Então, isso precisa voltar, isso pode voltar. Só que a gente não adianta querer vender ou querer comercializar para a sociedade se você não aprende a fazer isso, né? Então, assim, a gente hoje tem essas estruturas que ajudam o pesquisador a, a colocar isso para fora. E acho que o aluno, né? Eu, quando entrei, eu fiz biomedicina, entrei na faculdade no ano 2000. Eu não pensava em nada disso. Eu queria ser. Primeiro, eu entrei para pesquisar DNA, eu queria ser pesquisadora de DNA. Então, achava que estava tudo bem. No primeiro período, fiz a disciplina de bioquímica, fui para o laboratório, que eu adorava trabalhar com proteína, enfim, com DNA. E aí fiquei no meu laboratório e trabalhava com proteína de planta. Então, o que eu queria era achar, eu tinha certeza que eu ia fazer isso, que era achar a minha lectina, que era uma classe de proteínas que eu trabalhava, e ela ia curar o câncer. E eu tinha certeza que eu ia inventar uma molécula que ia curar o câncer. E eu poderia até ter inventado, eu poderia até ter descoberto, mas uma coisa é você descobrir a molécula, outra coisa é ela, de fato, ir para o mercado para curar o câncer. E esse caminho a gente não aprendeu. A gente não aprendeu. A gente acha que a gente vai pesquisar e alguém vai colocar isso no mercado, alguém vai. E não é assim, a gente tem que ir. Né? E aí eu dou um exemplo muito legal da primeira empresa de biotecnologia do mundo, que ela saiu da universidade. E assim quase todas as outras. Então, a gente tem a Genitec, que quem trabalha com biologia molecular sabe, conhece a Genitec, é uma empresa
de biotecnologia. E o que a empresa faz? Como é que ela surgiu? Ela surgiu com um pesquisador, que é o Boyer, né? O primeiro empreendedor na área de biotecnologia. Ele era um pesquisador que participou da descoberta do sequenciamento do DNA e participou da invenção da insulina recombinante. Então, esse Boyer saiu da universidade e fundou, junto com um capitalista de risco, com um investidor de risco, que a gente chama, uma empresa que chamava Genitec. Então, essa empresa tinha uma relação grande com a universidade. Imagina, um pesquisador saiu, deixou o seu emprego na universidade e foi abrir uma empresa. E ele teve um investimento. E esse investimento voltou para a universidade, e, enfim, né, de acordo com o contrato lá que eles fizeram. E hoje a empresa ainda ela foi fundada em 1978. 76 a gente tem a primeira patente da insulina. Então, tá tudo ligado. E assim foi no mundo inteiro. Eu sempre falo isso. O Vale do Silício hoje é conhecido como o lugar da inovação, mas ele só é o lugar da inovação porque tem uma universidade lá chamada Stanford. O começo foi Stanford. Quando a gente olha os clusters de biotecnologia no mundo inteiro, eles estão todos ao redor de uma universidade. E o Vale do Silício só aconteceu, né, hoje a gente só tem o que tem, porque os professores de Stanford, eles foram... eles foram, na verdade, estimulados pelo reitor, que eu acho que esse cara ele tem que ter nome dele em vários lugares, né? E a gente não fala do reitor, a gente vai falar do Steve Jobs, a gente vai falar do Bill Gates, mas a gente não vai falar do reitor que cedeu os terrenos de Stanford para fazer as garagens, né? Que cedeu o espaço, que disse que o professor podia ficar 20 horas dando aula e 20 horas fazendo empresa, que disse que o aluno podia ficar 20 horas fazendo uma prova e o resto do tempo dele aplicando, de fato, na prática isso. Então, isso começou em 1950, logo depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos viu que com pesquisa você ganhava a guerra, né? Então, né, foi assim que começou esse viés do empreendedorismo, que a gente conhece, da inovação, na universidade. Então, começa, porque não tem como você inovar se você não pesquisar. E a pesquisa começa na universidade, em qualquer lugar do mundo. Mesmo uma empresa que pesquisa, essa primeira pesquisa, a básica, vem da universidade. Então, a gente não pode esconder, não pode mais não ter mais essa relação que a gente não tinha, né? Da universidade, do mercado e da empresa. Então, todo mundo junto. É assim. A universidade é um modelo de pensamento importante. Mas eu tenho uma pergunta, assim, como brasileiro, como empreendedor, né? Eu li o Boletim Mensal de Propriedade Intelectual hoje, publicado em março de 2020, e aí tinha lá na página 10 uma seguinte informação. Um negócio muito interessante. Depois, eu acho que você conhece já, mas eu vou te mandar de qualquer jeito. Tá. Aí tinha lá a informação sobre perfil dos pedidos de patentes depositados no mundo em 2020. No acumulado de janeiro a fevereiro de 2020, foram depositados 4.164 pedidos de patente, das quais 3.767 são patentes de inovação, 384 de modelos de utilidade, uma melhoria, uma melhoria, e 13 de certificados de adição, que é tipo um implemento também, uma adição de alguma coisa. No total desses clientes, 50 países solicitaram isso no mundo inteiro entre janeiro e fevereiro só. E aí eu fiquei assustado com esse relatório, que é um relatório público, que ele diz o seguinte: entre os 10 países que mais depositaram pedidos de patente de inovação, estiveram em primeiro lugar Estados Unidos, com 31%, Brasil, com 18%, Alemanha e Japão, com 8%, China, com 5%, Suíça e França, 4%, Holanda e Itália, 3%, Reino Unido, 2%, e aí vai embora. Aí, a minha pergunta isso é uma informação nova, né? Uma informação nova no sentido do brasileiro. Assim, a gente está mudando. Só que quando a gente vai olhar essas patentes, elas não são patentes de empresa. Elas são patentes de universidade. As universidades estão patenteando. E no Brasil acontece uma coisa... Por que no Brasil acontece uma... É engraçado falar de gargalo, porque são 255 mil gargalos. É importante de falar. Primeiro, é a falta de cultura de inovação do empresariado brasileiro. Acho que isso é uma coisa importante de falar. Por quê?
Porque a gente tem medo do risco, né? Tem problema de som. O brasileiro tem muito medo do risco. Vamos embora. Tá. O brasileiro tem muito medo do risco. Então, isso é uma coisa... o empresário brasileiro, por uma série de motivos históricos, né? Enfim, a gente não está aqui para discutir isso, mas investir em inovação, em biotecnologia, é necessário investimento de risco. Então, a gente tem uma falta de investimento, uma falta de inovação nesse sentido. E aí, isso podia ser melhorado se o empresário conversasse com a universidade. Porque a gente tem aí uma diminuição do risco. Se você, né, faz uma parceria com a universidade e a lei de inovação hoje te dá essa possibilidade. Então, a lei de inovação hoje te permite você, da universidade, conversar com o empresário, vocês dois patentearem um produto ou um processo e vocês dois venderem isso para uma outra empresa. E a universidade receber royalties por isso. E o pesquisador que é inventor dessa patente também receber royalties por isso. Então, eu falo assim, o Brasil ele é o 70º país mais inovador do mundo. Não posso falar mais inovador, porque não é mais inovador. Mas está lá no ranking de 70. E a gente tem muita pesquisa, né? Muita publicação de artigo. Mas esse conhecimento todo que a gente gera, ele não gera inovação, ele não gera produtos inovadores, porque não é a universidade que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso são as empresas. Ou os nossos alunos que vão se tornar empresários. Que essa é a minha ideia. É esse o meu trabalho. É mostrar que existem outros caminhos além da universidade. E, inclusive, você pode usar o laboratório da universidade como sede da sua empresa. Porque a lei de inovação te deixa fazer isso. Então, a gente tem uma legislação muito boa assim, muito atual, mas que, por exemplo, a Alemanha, que está lá entre os 20 países mais inovadores do mundo, não tem lei de inovação. Essa relação da universidade com os institutos de pesquisa, com as empresas, acontece culturalmente. Então, a gente tem culturalmente essa barreira, né, que tem todo o entendimento também histórico, que precisou ser assim, mas que agora a gente deveria, e existe uma lei. O Brasil tem 2 leis de inovação. Então, a gente tem a lei de inovação de 2004 e a gente tem uma lei de inovação de 2016. Que é para mostrar essa conversa. Então, quando a gente vai olhar os residentes brasileiros que mais depositam patentes, eles são as universidades. E aí você fica... Porque a universidade não vai vender aquilo, a universidade não vai comercializar uma vacina, por exemplo, né? Quem tem que comercializar uma vacina é uma empresa. Então, no Brasil acontece isso. Na área de biotecnologia, por exemplo, quando você vai olhar os países que mais depositaram patentes no mundo, você vai olhar quem são esses depositantes, são todas empresas, e a Universidade da Califórnia, ela está lá no primeiro ranking. Por quê? Porque ela é sócia das startups que nasceram dela. Então, ela vai lá para cima. No Brasil, a gente só tem universidade. Então, a gente tem a Unicamp, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Federal da Paraíba, no campus de Campina Grande, a Universidade, a USP, a UFRJ. Essa patente aqui da universidade é muito legal, porque mostra uma mudança de cultura que tem que ter desde o começo, né? Desde a pesquisa, mas não é isso que vai gerar inovação. Renata? Oi? Tô falando aqui igual a maluca. Deu uma travada. Vamos em frente. Eu tô falando. Tá. Ficou. Quer que faltou? Campina Grande, as universidades. Campina Grande. As universidades brasileiras, elas estão lá depositando patente. Então, assim, fizeram uma pergunta aqui. Quais as etapas que precisam ser vencidas para que a gente possa sair da bancada para a prateleira? Então, é só cultural? Não, é cultural. A gente tem que se apaixonar pela solução e não pelo problema. A gente sempre fala isso. Por quê? Porque a gente que está na bancada é muito apaixonado pela nossa pesquisa. E às vezes essa pesquisa o mercado não quer ela, né? Então você tem que entender do mercado. Não adianta você achar que a sua pesquisa vai resolver se o mercado não disser que quer resolver. Eu não escutei. É o centro de importância, onde você consegue entender a sociedade. Tá travando? Tá travando ou não? Não, agora eu tô escutando. Agora eu tô escutando. Tô escutando.
Entrou. É, a gente, essa hora Bom, eu estava falando é um senso de importância. Você entender a sociedade o isso. suficiente para que você possa entender quais são as soluções necessárias e você trabalhar Exato. naquilo. Isso É, eu acho que é o mais difícil. isso Muito é muito difícil. difícil, porque a gente foi criado para acreditar na nossa É, solução, né? e Na para nossa fazer resposta. paper, né? Fazer paper. Você tem que fazer 20 papers por Exato. ano. E assim, Senão, tá e ferrado. eu acho que a universidade, o papel dela é esse, né? O papel dela, da universidade, é formar pessoas. É uma discussão muito maior. O papel da universidade não é resolver problemas, mas quando você decide que aquilo que você está fazendo lá pode resolver um problema, então você tem que entender de mercado, você tem que pensar como alguém para resolver o problema. E aí a gente faz modelo de negócios, e aí a gente tem agora hoje empresas específicas, né, para isso. Então, a gente tem, por exemplo, um cientista empreendedor, que é da do NIT Rio, que é o Núcleo de Inovação de Tecnologia dos Institutos do MCTI. Então, o cientista empreendedor, a Mariana Bottino, que está à frente, ela criou um pacote de ofertas para o cientista. Isso é muito legal. Eu tenho os meus cursos, né? Enfim, são cursos de extensão, tem agora pós-graduações, MBAs mais voltados para a biotecnologia. A gente tem muito MBA de petróleo e gás, então agora algo mais voltado. O Sebrae hoje tem um viés de biotecnologia, de produtos inovadores em biotecnologia, que é o que eu trabalho, né? Focado em bioeconomia. Então, assim, a gente está começando a andar com essas estruturas. Minas Gerais tem uma empresa, né? Na verdade, uma fundação chamada Biominas. E a Fundação Biominas é exatamente isso. Ela vai lá no seu laboratório, fala assim, professor, o que é que o senhor tem? Ah, eu tenho isso. Então, isso aqui é interessante para o mercado. Ela faz a pesquisa de mercado para você. Meu sonho, meu trabalho, assim, eu trabalho para que a gente tenha no Rio de Janeiro uma fundação BioRJ, né? Porque eu acho que ela precisa, porque a gente precisa dessas pessoas, entendeu? A Fiocruz, por exemplo, agora está lançando um núcleo de empreendedorismo. Depois de muito tempo, a Fiocruz entendeu que é preciso, né? Agora, por exemplo, com a vacina do Covid, é dali que vai sair, né? Se Deus quiser. Então, assim, mas precisa de alguém para botar essa vacina. Não adianta você publicar um paper, né? Vai colocar essa vacina, não só do Covid, de outras, com um produto. Então, eu acho que essa é a nossa grande. Eu, às vezes, dou curso, por exemplo, pelo Sebrae, e eu tenho que falar com o professor titular, que foi meu professor, que aquilo ali que ele faz, por exemplo, não pode ser patenteado. Quando é... E aí ele falou, mas como assim não pode ser patenteado? Porque não pode. Né? Por que a gente não conhece as patentes? Que é um instrumento de relação com a inovação. Ainda é, para a biotecnologia, é um instrumento de relação, né, com a inovação. Então, assim, a gente tem N produtos biotecnológicos e todos patenteados. Os Estados Unidos mudou a lei de patentes dele quando ele descobriu a biotecnologia. Então, assim, muda a lei de patentes, cria empresa, faz investimento. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem investimentos específicos para a biotecnologia, de investimento de risco. Por exemplo, o fundo Burrow, que é um fundo que investe em 90 empresas de biotecnologia no mundo inteiro. Então, assim, mas quem que... E aí é uma outra coisa que eu acho que também é um gargalo. Quem que cria essas empresas de biotecnologia? A gente, né? Os alunos, as pessoas, não é um administrador. O administrador até pode ter dinheiro, o investidor pode ter dinheiro, mas a gente precisa... O mercado é a gente que faz. Então, existe uma pesquisa da Endeavor que fala que 50% do alunado brasileiro do ensino superior quer ser servidor público, quer trabalhar na universidade ou fazer um concurso público. Em todas as áreas. Né? Então, é isso. Entendeu? É tudo junto. É cultural, eu acho que é É cultural. cultural, mas é também assim, falta de investimento, falta. Sim, exato. A Gabriela já foi gestora do Fundo Burrow, isso mesmo. Pois é. Do Fundo Burrow que veio para o Brasil, que depois virou a Biozeus, que é também uma empresa que faz isso, que vai da bancada à prateleira. Ela vai nas universidades e busca aquilo. E aí, por exemplo, quando eu estava na UFRJ, eu ofereci 50 patentes. E a Biozeus quis algo que nem tinha patente ainda. Porque aquelas que a gente já tinha depositado, que eram patentes de 3, 4 anos atrás, já não estava mais
de acordo com eles, né, em evidência no mercado. Então, assim, é fogo o cientista também tem que estudar o mercado. É muita coisa, né? A gente já tem que fazer paper, a gente já tem que ser secretária, a gente já tem que pedir bolsa. Mas Mas o senso de oportunidade é importantíssimo. Eu tive um aluno de mestrado que existe. ele me questionava muito sobre por que as indústrias elas não estão dentro da universidade. Ele veio da indústria, era um cara, não vou falar o nome dele não por uma questão para preservar ele, Claro. mas ele me questionava muito, falava assim, pô, cara, isso dá dinheiro, isso aí é dinheiro. Pô, você vai fazer artigo e, pô, conversa com a indústria, faz isso. E aí isso começou a me despertar de uma necessidade que eu tinha, eu precisava desenvolver, que era o senso de importância. Acho que é isso. Você não precisa conhecer de mercado. Isso não, você não precisa. O mercado é muito complicado, Muito até para os especialistas. Mas você precisa saber o exato. que o mercado quer. O que é que o Você mercado? precisa trabalhar Exato. alinhado com a A nação. gente tem o market pool, né, e o technology push que a gente fala e fala nas aulas, que é exatamente isso. O que a empresa faz? A empresa espera o mercado pedir e faz. A gente faz e oferece. Então é complicado mesmo. Então, assim, Uhum. mas porque essa é a missão da universidade. Não acho que a universidade também tem que ser idealizada para criar e responder demandas, mas não dá para ser completamente separado. Então, Sim. a gente tem esse viés que eu acho que... alguém perguntou aqui do governo. Né? Existe muito... Assim, muito não. Né? Não posso falar muito quando a gente está falando do Brasil. É claro que quando a gente vai comparar com a Coreia, por exemplo, que virou hoje um país inovador em biotecnologia, a gente não pode falar que é muito. Né? Mas existem muitos fomentos, alguns fomentos públicos e privados para a criação de empresas em biotecnologia. A Ambev tem, a FINEP tem, o BNDES, que são públicos. A gente tem agora a Embrapa tem. Então, assim, existem a AstraZeneca, a L'Oréal acabou de criar. Então assim, são fomentos para solução. Eu tenho um problema com biocombustível. A Petrobras faz isso há muito tempo, né? A Petrobras fomenta muita inovação de startups ou de pesquisa. Mas hoje a gente já tem um fomento para startup, né? Que eu não sei se todo mundo sabe o que é startup, mas startups são empresas inovadoras que são escaláveis. Não significa que você vai lá e resolve uma solução. Então, a gente tem o Airbnb, o Netflix, enfim, essas startups conhecidas, o Uber, enfim. Mas a gente também tem muitas startups em biotecnologia. Aliás, das empresas que são mais bem avaliadas em 2017, as 3 primeiras eram empresas de biotecnologia. A gente tem, eu posso até passar depois para você, aí não sei, mas vocês podem procurar, sei lá, as melhores empresas em biotecnologia para investir em startup. Se você tiver um dinheiro e quiser investir em startup, também pode. E a gente tem em diversas áreas. Tem para deficiência Tô no fim do visual. mês. Eu estou no fim do mês, devo ter uns R$ 150. A gente só recebe no Tá? 10º dia útil, né? Não, mas Acho dá que para não dá investir. Eu falo isso, assim, eu não entendo nada de investimento, né? Quer dizer, não entendo nada. Tento entender, porque esses investimentos, por exemplo, são muito de subvenção econômica e etc. Mas, então, tem que saber um pouco disso, de investimento de risco. Mas investir em startup é muito legal. Investir em startup de biotecnologia é muito legal, porque se você entender qual é aquela tecnologia, é um bom investimento. É um investimento de risco, né? Mas é um bom investimento. Como é que você, o Guaratibano, ele perguntou aí, a universidade tem dinheiro para pagar patente? Então, a universidade, ela não tem, quer dizer, na maioria das vezes, as universidades não têm um fomento específico para a propriedade intelectual, né? A UESO, a gente tem, hoje, a gente conseguiu colocar, por exemplo, como pagamento no SIGA, né? No Sistema de Compras do Estado, porque a gente não tinha dentro do SIGA, que é um sistema, como pagar um boleto do INPI, por exemplo, de patente. Né? Hoje a gente tem, mas a gente não tem um fundo específico. Então, por exemplo, a UFRJ hoje não paga mais as patentes, porque ela pagava com financiamento da FINEP, com 2 projetos da FINEP que a Agência de Inovação ganhou, e acabou o dinheiro. Então, a Unicamp, por exemplo, a Unicamp tem, porque a Unicamp já tem royalties de patentes de empresas
e ela já fomenta isso com ganho, né? Então, algumas universidades já têm isso, outras universidades não têm ainda como estruturado, né? Como estruturado um fomento. A gente, por exemplo, não tem nos fomentos de FAPER, de CNPq, pagamento de patente. Então, às vezes, você pode pagar artigo, mas você não pode pagar patente. E quando você pode pagar patente na FAPESP, por exemplo, a FAPESP, ela fatura sim. Alguém está falando que a UFRJ não fatura nada com royalties. Não fatura muito, mas fatura um pouco. Muito, muito mais despesa do que faturamento, né? Fatura um pouquinho. A FAPESP, por exemplo, ela exige porcentagem da patente, quando o fomento foi feito por ela. A FAPESP, por exemplo, não exige, o CNPq também não. Então, ainda tem isso, FINEP, aí depende se for subvenção econômica, depende se for, enfim, aí tem os fundos lá da FINEP, do BNDES. A gente já está vendo uma mudança aí no paradigma, sobretudo quando você pensa em pós-graduação, como os mestrados profissionais, né? Exato. Na verdade, esse viés, né? Tem esse viés. Ele mais ou menos, né? Porque, por exemplo, esse era o viés de você trazer as demandas da empresa e aí você faz esse junto. Lá na UESA a gente tem dois mestrados profissionais. E a gente tenta fazer isso, né? Mas às vezes o cara vem e a empresa nem sabe que ele está lá, né? Então, tudo bem. Mas por que não também trazer demandas? Então, a gente está... Isso é uma campanha bastante forte aí da Propesc, da FAPERJ agora exige 1%, né? Então, não sabia. E alguém me falando que a FAPERJ exige 1%. 1% tá bom. Por que não trazer essa demanda, né? Então, a gente hoje está fazendo isso, principalmente com as empresas em Campo Grande, com as grandes empresas dali, Ambev, Casa da Moeda, Nuclep, ICN, que são empresas que têm muitos alunos na UESO. Então, a gente está tentando fazer essa colaboração. A Conurb, a gente tem um projeto aí que vai sair com a Conurb. Então, assim, para trabalhar junto. A UESO, as universidades, elas têm que trabalhar junto. Que é o que a gente chama de hélice tripla, né? Que é uma teoria, na verdade, que é muito interessante, que coloca a universidade, governo e empresa sendo amplamente os três responsáveis pela geração de inovação. Então, em vários lugares, os governos fazem políticas públicas orientadas pela hélice tripla. No Brasil, a gente tem políticas públicas para a inovação. A gente tem a PITS, em 2004, que era uma política pública para a inovação. A gente já tem esse viés. Mas a política pública não chega ainda de fato, porque no Brasil a gente tem isso. É a lei que não pega, é a política pública que não é bem assim. Então, por exemplo, o CNPq, a propriedade intelectual do CNPq, o setor, tem duas pessoas. Tinham duas pessoas há 2 anos atrás. Então, assim... Com a lei de inovação, uma parte do imposto pode ser deduzida. Isso, com a lei do bem. A gente tem a lei do bem, que é uma lei de 2005, e isso é uma coisa que eu falo para as empresas. Eu falo assim, olha, se você investir em pesquisa, você é que ganha, né? Porque as empresas acham que quando a gente vai começar com a empresa é para pedir dinheiro. 2005? 2005, lei do bem. Alguém falou que pode ajudar... é o Maxilon, nosso aluno. Maxilon, a gente está super interessado aí com a parceria com a Terra. Renata, a gente programou 40 minutinhos, tá, já deu 40. Falo, né? Aí eu queria ver contigo, assim, como é que tu enxerga o futuro? O que a gente precisa, para onde a gente vai? Uma nação desenvolvida é uma nação que pensa em educação e tecnologia. Eu acho que eu acho que o futuro é a educação, né? Tudo começa com a educação, né? Eu acho que o Covid veio mostrar isso, né? Educação, pesquisa, né? As instituições, as universidades aí trabalhando fortemente, institutos de pesquisa trabalhando fortemente para encontrar a solução. Então, eu acho que é isso, assim. Eu sempre dou o exemplo de Israel, da Coreia, enfim, mas também de outros países, da Suécia, da Dinamarca. A Dinamarca tem um ecossistema de inovação que é sensacional, de inovação farmacêutica, né? Que Israel, por exemplo, tem 6% do PIB dele para a educação, 4% para a pesquisa. Então, é isso, né? Você não tem... Todos os países que são inovadores, no ranking lá do Global Innovation Index, são 20 países que são os países que mais investem em educação e pesquisa, e ciência. Então, não tem como você
Então, eu acho assim que a gente tem, acho que tem isso. A gente tem nas universidades essa nova cultura, né? Que na verdade é difícil para a gente também, porque a gente também não aprendeu assim. Então, a gente está ensinando para os nossos alunos, e aí, de novo, eu sempre agradeço o meu emprego na UESO, porque a UESO é uma universidade que tem a disciplina de propriedade intelectual e de empreendedorismo para os cursos da biologia, da ciências ambientais e da biotecnologia como disciplina obrigatória. Isso é inédito. E tem desde que foi criada há 10 anos atrás o curso e que eu entrei há 6 anos atrás. Então, isso é muito importante, assim, porque a gente tem uma universidade que foi criada com um viés, de fato, de resolver demandas, ainda mais numa região tão que a gente precisa tanto, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Inclusive eu acho que vão fazer uma campanha para mudar o nome. Começar a se chamar Universidade Tecnológica Da Zona Estadual da Oeste. Zona Oeste. Alguém fala para o Igor para colocar no início da graduação. Isso é uma discussão minha enorme lá no NDE da biologia. Porque eu também não sei se vale a pena colocar leis e etc. no primeiro período, que o aluno chega, né, doido para entender a biologia. Mas a gente não pode deixar por último, porque lá na UESO é por último, entendeu? E aí é ruim. Então a minha briga e a minha luta no NDE é para que a gente vá lá para o terceiro, quarto período, né? Existe ainda uma resistência das universidades, sim, mas é porque eu acho assim, o entendimento é diferente, né? É porque veio tudo junto, então tem aquela coisa da privatização da universidade. Quando você fala de relacionamento com empresa, não é privatização da universidade, né? Então existem legislações para Mas isso. isso aí é a discussão incendiária. Ela não serve para nada, só toca fogo, não constrói nada. Esse negócio de privatização da universidade é inconstitucional, jamais aconteceu. Eu espero que não, mas assim, aí a gente tem entendimentos diferentes, entendeu? Então eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter. Eu, por exemplo, eu sou biomédica, né? Eu fui da bioquímica da UFRJ, do CCS. Então, quando você vai na bioquímica, por exemplo, e quando você vai na COP, que interage com a empresa desde que é a pós-graduação em engenharia, você vê a diferença do investimento dentro. E a COP tem os seus 6 programas de pós-graduação, nível 7 na CAPES. Então, ela não deixa a desejar da pesquisa. E a gente tem, por exemplo, no CCS, programas de pós-graduação com níveis altíssimos, né? Mas que não tem esse outro olhar para o investimento. Na UES, a gente quer construir isso. Ela já foi construída, já foi pensada como uma universidade com esse viés diferente. Os nossos alunos são assim, né? A gente, por exemplo, tem o Anderson está aqui, a Rosana, eu sempre falo disso. Os alunos da UCOMP, por exemplo, são muito bons, né? E a gente tem uma engenharia de produção muito boa, a gente tem uma farmácia muito boa. Então, eu tenho muitos alunos da farmácia que fazem PI comigo, porque tem na biologia e não tem na farmácia. Então, não tem porquê, né? A gente não tem na farmácia. Na farmácia tem que ter PI, porque qualquer medicamento vai passar por um processo de propriedade intelectual. Enfim, aí a gente vai ficar uma live só falando de propriedade intelectual. Mas eu acho que o futuro é exatamente isso, é essa mudança, mas eu acho que ela começa com os alunos, né? Quando eu tenho os meus alunos buscando isso, quando eu tenho alunos querendo fazer, a gente tem lá na UESO 3 exemplos de alunos que saíram e montaram suas empresas. Então isso eu acho que é o meu prêmio maior, né? E que fazem questão de dizer são os meus cases de sucesso, que fazem questão de dizer que mudaram porque tiveram uma visão que não tem em outros lugares. E aí, mais especificamente no Rio de Janeiro, e aí alguém falou assim, a sensação que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, a gente está atrás, a gente está mesmo. Assim. Eu não sei o que acontece no estado do Rio de Janeiro. A gente quando olha para São Paulo, quando olha para Minas Gerais, a gente tem esse ecossistema muito mais desenvolvido. E isso é muito complicado, porque aqui a gente tem 5 grandes instituições de pesquisa, né? Enfim, 5 universidades públicas. A gente tem o INPI, que também quero fazer um agradecimento, está fazendo um trabalho sensacional. Acabou de fazer agora uma pesquisa dos clusters de inovação em saúde. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem 3 empresas apenas de biotecnologia em saúde. É muito pouco para a quantidade de coisa que a gente tem nas nossas instituições. Então, mas tem que ter um fomento da FAPERJ, tem que ter um entendimento né, do governo. Com certeza o Covid ele deu um tapa na cara
Eu falo que a Vou dar pandemia, alguém falou lá nessas lives da Semana do Meio Ambiente, a Ana Paula, lá da Zona Oeste, ela falou assim, professora, essa pandemia ela só escancarou o que a gente tem, né? O que a gente tem de melhor apareceu, o que a gente tem de pior apareceu. E é isso. Então, assim, a gente vê a quantidade de dependência tecnológica que a gente tem numa guerra biológica. A gente tem uma dependência tecnológica incrível. Agora a gente está quase criando uma vacina para o Covid e não tem analgésico nos hospitais, porque, enfim. Né? Então, isso é uma discussão muito Sim, complicada. sim. Ver de estrutura. Bom, passou voando 40 minutos. Já chegamos em 47 exatamente. Tinha anotado até uns Dá convidados para que ficar consegui umas falar 2 horas tudo. conversando aqui. Eu queria te agradecer mais Eu uma que vez em nome agradeço. da Que equipe de agradeço. Ciência em Minutos. Foi fantástico e eu acho que a gente tem que fazer outra, falar de novo. É. Porque Eu vou, esse é vem. um tema que Se me a gente chamar, eu venho. precisa. Alguém está falando também do Sebrae. Realmente, o Sebrae tem feito, e aí eu falei lá no começo, né, uns projetos voltados. A gente vai até fazer agora um evento em parceria com um projeto, com o Eu me inscrevi, Sebrae. Se já me inscreva. inscrevi. Eu já me inscrevi, tô Tá falando. bom. Que bom. O... E tem o ProInter, que é esse de internacionalização de empresas, de biotecnologia, que é gerenciado pela Miriam, que é sensacional. A Miriam Ferraz. Então, e a gente fica caçando as empresas, né? Eu também. Gente, vamos fazer. E tem, enfim, agora várias. A Nova IGEA, que é uma empresa de biotecnologia que nasceu lá na Bioquímica da UFRJ. E já a gente vai ter lá na UESO, uma empresa que vai nascer lá da UESO, né, de biotecnologia. Então, estamos às ordens. Obrigada Bom, mais uma vez. Parabéns eu aí que por isso. agradeço. Obrigada a gente que ficou interagindo. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas enfim. O Diego pode passar meu e-mail, pode escrever aí, renataangeli22@gmail.com. Podem me mandar perguntas. Eu estou às ordens. Na descrição da live eu Tá, vou passar teu e-mail. tá bom, pode passar. Renata22@gmail.com. Tá certo? Certo. Renata, beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa Muito vez. obrigada. Estou às Até ordens. breve. Até. Tchau. Valeu, gente. Show de bola, né? Renata é sensacional. O trabalho que ela faz é importantíssimo. E aí, espero que a gente sempre siga em frente, tá? Obrigado pela audiência e até a próxima semana. A gente vai falar sobre psicologia e hipnose, né? Como uma alternativa aí para tratamento, tá certo? Obrigado, gente. Até semana que vem.